Hoje vamos conversar com um profissional que reúne uma trajetória impressionante na medicina. Está comigo hoje o Dr. Denis Rogério Aranha. Ele é médico nefrologista e geriatra. Vamos falar bastante também sobre o envelhecimento saudável. E ele vai falar sobre o mais novo lançamento na área médica. Fique conosco nesse episódio que eu tenho certeza que vai ser incrível, um conteúdo rico. Vamos falar bastante de medicina. E ele tem muita propriedade para falar sobre porque são quase 3 décadas atuando na área da medicina, ajudando pessoas. 28 anos de carreira. Que alegria recebê-lo aqui conosco, Dr. Denis. Seja muito bem-vindo em nosso podcast. Obrigado, Rodrigo, pela presença, pelo convite. É um prazer comparecer aqui ao podcast. A gente demorou um tempo, né, para comparecer, porque estávamos desenvolvendo o nosso aplicativo, nós vamos conversar aqui. Perfeito. E é um prazer poder compartilhar com as pessoas a minha experiência e nossa conversa aqui. O Dr. Denis, pessoal, vai falar muito sobre o aplicativo Senior Doc. É uma ferramenta que ele está lançando aqui para Campo Mourão e nós vamos esclarecer para quem serve, para quem que é e quais são os benefícios. Antes da gente começar, eu gostaria de falar do nosso patrocinador oficial. Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Fala lá com o meu amigo Leandro, ele vai te dar aquele atendimento que você merece. Então vamos lá, doutor. Queria perguntar para você, né, olhando para a sua trajetória, o que te motivou a fazer medicina e escolher geriatria, nefrologia? Conta um pouquinho da sua história para nós. É uma história interessante. Eu sempre admirei muito os médicos, né? Eu fui uma criança um pouco doente, confesso. E eu fui várias vezes ao médico. E eu admirava muito aquele profissional, sabe? Meu pediatra. Mas, puxa, como eu entro aqui ruim, ele trata de mim e fica bom. Isso é uma coisa maravilhosa de ser. Então, é o desafio que eu coloquei para mim. E sempre estudei muito, sempre fui um aluno muito dedicado. Falei, não, é medicina que eu quero fazer. E aí, por felicidade, consegui passar no primeiro vestibular que a gente fez. Formei em Londrina. Entrei em 93 na faculdade e saí em 98. Então, pelas contas aí, 28 anos de carreira. Isso me motivou muito durante a faculdade a fazer nefrologia pela inspiração que eu tive dos meus professores. A cadeira de nefrologia da Universidade Estadual de Londrina era maravilhosa. É ainda, mas era muito especial na minha época. E eu me inspirei muito nos meus professores, que eram pessoas muito atualizadas, pessoas muito competentes, né? Eu treinei com o primeiro médico que transplantou um rim no interior do Brasil, né? Foi em Londrina. Que legal. Isso. Incrível. Então, assim. Vejo no teu currículo, doutor, que você é casado com a Viviane, né? Pai do Leonardo e também do Rafael, né? Fez residência em clínica médica e nefrologia, MBA em gestão hospitalar, pós-graduação em geriatria pelo Hospital Sírio-Libanês e segurança, qualidade e liderança pela Universidade de Harvard. A empresa que representa é a Hipernefro e também Instituto do Rim, ou é a mesma? Não, não é a mesma. O Instituto do Rim é uma empresa que está aqui em Campo Mourão há quase 40 anos, vai fazer 40 anos agora, né? Ela foi fundada pelo Dr. Martinho, já falecido. E na época que o Dr. Martinho ficou doente, eles precisavam de compor o corpo clínico, né? Porque ele não poderia mais atender. E aí casou que mais ou menos nessa mesma época eu estava terminando o meu treinamento em nefrologia. Eu não vim no primeiro momento para Campo Mourão. Sim. E aí, após 2 anos, eu decidi investir aqui nessa cidade, vim para cá. E eu sou um prestador de serviço. Então, a nossa empresa, a Hipernefro, ela é uma empresa de atendimento. Então, as consultas, os atendimentos do hospital são feitos pela essa empresa Hipernefro, ao qual eu represento. E ela presta o serviço de médico, fornece serviço médico para o Instituto do Rim, que é uma empresa de hemodiálise que ele estuda. Então, são empresas diferentes, né? Somos parceiros desde o dia que cheguei. Perfeito. Nos damos muito bem, né? O doutor Amaís, o Patrick, que administra o Instituto do Rim. E são situações um pouco diferentes, mas muito ligadas uma à outra. Uma depende muito da outra, né? Eu não sabia. Legal. E o que te motivou a vir para Campo Mourão? O que me motivou a vir para Campo Mourão é que eu queria me desenvolver.
Falei, olha, se os meus chefes, como eu citei agora há pouco, os meus professores, né, chegaram lá em Londrina em 68, né, e desenvolveram tantas coisas importantes, tantas conquistas para a cidade, para a medicina do Paraná, junto à universidade, eu queria fazer uma coisa parecida. E cidades grandes, elas têm um pouco mais de dificuldade em desenvolver e inovar em relação ao que eu fiz em Campo Mourão. Então eu acho que o que a gente conseguiu trazer para cá é uma coisa que provavelmente em Londrina a gente não agregaria tanto quanto agregamos aqui. Por exemplo, todo mundo sabe que daqui a pouco vai inaugurar o hospital da Unimed. Sim. Aqui em Campo Mourão. Grande, sim, lá perto da Santa Casa, né? Todo mundo está vendo construir. Quem começou aquele projeto fomos nós. Né? Na gestão ali da doutora Beatriz Mildenberg, depois na gestão do doutor Eufânio, na Unimed, da qual eu participei como dirigente, depois na gestão do doutor Eloy, também como dirigente, pegamos a época da Covid, né? Teve que paralisar tudo, mas foi um projeto que nós abraçamos assim de corpo e alma a construção daquele hospital, que é um exemplo, né, do que a gente conseguiu agregar aqui na cidade. Então foi a vontade de crescer, a vontade de contribuir com a sociedade local, com as pessoas, que me fez querer mudar para Campo Mourão. Fui muito feliz na escolha, não me arrependo um pouco. Que legal. E pegando esse gancho, né, falando um pouquinho de saúde, como que você vê hoje a questão da saúde em Campo Mourão? A questão da saúde em Campo Mourão teve diversas transformações muito importantes, das quais a gente participou um pouco com a construção do hospital. Um avanço muito grande na área da cardiologia, né, com a entrada da cardiologia com a complexidade, que melhorou bastante a questão da saúde em Campo Mourão, e com a vinda do curso de medicina e a residência em medicina, da qual eu consigo participar também. A gente é preceptor, junto com a doutora Nelise, somos preceptores das residências de clínica médica. Então a gente ensinou, alguns já são profissionais aí bem conhecidos na cidade, e começaram ali na clínica médica junto com a gente. Então eu vejo na medicina de Campo Mourão um progresso muito grande nos últimos 20 anos desde que estou aqui, no atendimento hospitalar, no atendimento ambulatorial, muitos novos profissionais, muitas novas tecnologias, né? Então eu vejo um avanço muito grande, há desafios ainda, claro, mas eu acho que o caminho ele foi muito bem traçado, muito bem trilhado, com muita garra pelos atores ali envolvidos, né? Os hospitais, as empresas de saúde, os médicos, né? Nossos amigos que sempre atuam muito ali. Eu acho que abriu-se espaço para novas coisas, né? Isso é a diferença entre você fechar e abrir, que eu acho que Campo Mourão teve uma abertura muito grande, e serviços antigos agregaram serviços novos e pessoas novas, né? Então, serviços tradicionais de 40, 50 anos na cidade souberam evoluir, souberam se sustentar e permanecerem viáveis e agregarem novas mentes, novas cabeças, novos serviços. Isso possibilitou crescer o que já existia. Então eu vejo com muito otimismo e com muita felicidade a transformação que aconteceu. Perfeito. Esse é um ponto muito bom, porque eu comentei também, a gente conversou aqui nesse podcast, inclusive, com o Dr. Eufânio. Ele falou um pouquinho desse projeto, né? Sim. Da medicina vindo para cá, enfim. E eu queria saber de você, qual que é a importância, na tua opinião, dos profissionais médicos mesmo, igual você, que tem uma experiência incrível na saúde, o Eufânio, entre outros colegas, estarem se envolvendo, né, na formação dos novos médicos aqui para nossa cidade. Isso é muito importante porque a gente tem que passar adiante aquilo que nós conquistamos. Assim como lá os meus professores nos anos 90 me passaram e me ensinaram muita coisa, eu procurei manter o aprendizado. Sim. Dada a quantidade de cursos que eu fiz MBA, nunca parei de estudar, né? Não tem nenhum ano que eu terminei a pós-graduação nos Estados Unidos, né? Então, essa agregar conhecimento, mas transmiti-lo adiante e ter junto gerações diferentes, isso é uma coisa muito sadia, tanto para os mais novos quanto para os mais antigos. Isso eu acho de vital importância, e eu recomendo que todas as pessoas que tenham experiência compartilhem a sua experiência com os mais novos, porque isso é muito saudável para ambos. Legal, e favorece também a população. Favorece muito, favorece muito. Você ter a energia da juventude, a vontade de crescer e de aprender, sendo apoiada e sendo parceira, né? Andando de braço dado com as pessoas mais experientes, com os médicos mais experientes. Isso é uma coisa muito importante. E eu vejo com muito bons olhos o que aconteceu em Campo Mourão, porque a minha geração minha, Dr. Eloy, Dr. Eufânio, Dr. André, Dr. Benítson, somos muito amigos, né? Então todos eles estão envolvidos de uma forma ou outra no ensino, né? Seja na residência, como no meu caso, ou como
em relação aos alunos, né? Dr. Ivan Larcão, muito amigo nosso. Dr. Denis Bonato foi homenageado agora pelo curso de medicina. Então, somos ali um ciclo de amigos que quis realmente abraçar a causa do ensino. E eu acho que isso vai transformando de maneira muito positiva a saúde em Campo Mourão. Que legal. Eu vi no teu currículo, igual eu mesmo falei, a sua formação em gestão hospitalar e liderança. Como essas áreas complementam a sua área de atuação? Complementa muito. Complementa muito porque nós, como profissionais, nós vamos até um certo ponto em termos de mudar a gestão de onde nós trabalhamos. Sim. E há dificuldades de gestão em todos os lugares, né? Mas quando você faz a formação, estuda a gestão e você tem a experiência do trabalho, das dificuldades, você pode dizer, olha, isso aqui não está correto, nós precisamos melhorar nesse sentido e o caminho a ser trilhado é esse, o ciclo que nós temos que fazer é esse. Planejar, desenvolver, estudar, aplicar e aprimorar. Então essa visão de gestão, ela complementa e ajuda muito a área da clínica. E a área da clínica se beneficia muito da gestão. Então é uma coisa muito importante. Hoje em dia, nas empresas, nos hospitais, é muito valorizado que as pessoas façam MBA, é quase que um pré-requisito, né, para você trabalhar em áreas de gestão, que você tenha a capacitação do MBA. Porque ter a experiência é uma coisa, mas saber como aplicar, lidar com equipes, liderar grupos de 20, 30, 100, 200 pessoas, é muito diferente de você lidar com um paciente ou dois ou com uma família. São experiências diferentes, mas elas com certeza se complementam. Né? Legal. Provavelmente muitos médicos novos, né? Também os colegas, já é um pouco mais de experiência aqui na cidade, vão assistir esse episódio. Então eu queria saber de você, né, qual que é a lição que a medicina já te ensinou depois de atender tantos pacientes com 28 anos de carreira? Ser humilde, saber das limitações que nós temos. Por mais que você estude, por mais que você vá longe estudando, sempre vai ter espaço para você aprender. Ninguém é tão bom que não possa melhorar um pouco mais todo dia. Então, ter a humildade, a busca do aprendizado é uma coisa fundamental na medicina. O dia que você achar que você não precisa mais aprender, você realmente vai começar a andar para trás. Então, ter a humildade, ter a curiosidade de saber as coisas, né? Eu sempre estou acessando artigos, assino revista de administração da Harvard, assino a revista da Sociedade Americana, que eu sou membro. Então, eu tenho muita curiosidade por aprender as coisas. E alguns casos que a gente tem alguma dificuldade, eu sempre procuro chegar depois lá no meu consultório e olhar, mas como é que será que isso aqui faz? Então, ter essa curiosidade, essa vontade de aprender, acho que a lição mais importante é não parar de aprender. Essa, acho que, resumindo numa frase, é a que eu traria aqui. Legal, eu vejo que, inclusive, eu já ouvi de outros médicos, né, que o médico, ele é um eterno estudante. Tem que ser. Ele nunca vai parar de aprender, de estudar, até mesmo porque a medicina, ela também atualiza, né? Ela atualiza muito. Novos tratamentos, novas medicações. Ela atualiza muito. E hoje em dia, com a velocidade que a informação tem, eu me formei em 98. Então, o meu primeiro computador, ele foi em 99. Não, minto, no ano 2000 que eu tive o primeiro computador. Então, eu fiz a faculdade estudando no papel. Né? Não tinha internet, não tinha celular. Quando eu conto isso para os nossos residentes, eles ficam espantados, mas como? Não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha internet. Então a gente tinha que ir na biblioteca. Então a dificuldade de acesso à informação ela era muito grande. A gente tinha que sentar lá, pegar livro emprestado, livro grosso e ler, entender. Então hoje em dia as coisas vêm. Hoje é o contrário. Hoje em dia tem um excesso de informação e a gente tem que saber dar o tempo necessário para buscar informação de valor, informação verdadeira, né? Tem que tomar até cuidado. É uma preocupação muito grande hoje em dia de não comprar fake news, né? Então é uma coisa muito séria a gente saber as fontes, né? Porque fonte tem muita revista, muita coisa publicada. Mas aquelas de qualidade a gente tem que saber, tem que ter a sabedoria e o conhecimento para triar de maneira adequada. Legal. Usando um pouco do teu conhecimento, né, na área de geriatria, falar um pouquinho de envelhecimento saudável, né? O que as pessoas ainda estão errando quando se trata de envelhecimento? Tem alguns pontos importantes para melhorar. E um ponto muito importante que eu diria é: faça uma avaliação do transcorrer da sua vida. Essa é uma coisa que falta. Olha. Mas como dizer uma avaliação? Eu estou indo tão bem. Será que está indo muito bem mesmo? Então, muitas vezes, a gente às vezes detecta, por exemplo, uma osteoporose já muito avançada, né, em que já medicamentos mais simples não se resolvem. E às vezes a pessoa atravessou 10, 20 anos para descobrir aquilo. Muito tempo. Então, o decorrer do tempo ele traz repercussões físicas,
psíquicas e sociais para a nossa vida, e a gente precisa avaliar todos esses domínios. O domínio físico, então o equilíbrio, a força, a gente precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício, como todo mundo sabe, Sim. mas o envelhecimento ele não é feito só disso. Ele tem o domínio mental. A gente poderia aí, talvez separar em M's, né? Existem os 5 M's da geriatria, né? Então a mobilidade, que é a capacidade de se mover, de correr, de andar, de subir escada, é preciso investir e investigar. A mente, dividida entre memória e psiquismo, então nosso humor, nossas chances de depressão, a qualidade do nosso sono, a nossa aptidão cognitiva, assim, a memória é uma coisa que diminui de maneira normal com a idade ou de maneira anormal, então é preciso saber separar uma coisa da outra. Medicações é outro M, né, uma coisa muito importante. Então reunir todas essas informações é muito difícil de fazer por conta própria. Sim. Então uma coisa que é muito importante é avaliar o quanto antes. A gente começa a envelhecer com 40 anos de idade. As nossas células elas começam a envelhecer com 20 anos e aos 40 anos todas as células já têm alguma alteração relacionada à idade. E essas células compõem os tecidos que compõem as funções. Então nossas funções começam a cair com 40 anos. A gente começa a ficar, às vezes, com a memória um pouquinho pior, com o sono um pouquinho pior. Se você não cuidar, a força começa a cair, o fôlego começa a diminuir. Então, a gente precisa avaliar o quanto antes para eliminar os fatores, ou atenuar os fatores de risco que podem estar presentes, para poder ter um envelhecimento melhor. Então, a exposição muito prolongada a fatores de risco e as situações anormais, ela traz muito prejuízo depois lá na frente, ficando mais difícil a recuperação. Legal, pegando um gancho, eu acredito ser uma pergunta bem pertinente para esse tema. A escolha de hoje, falando para aquele jovem, né, que tem 18, 20, 22 anos, nós vivemos uma época aí do consumo altíssimo de álcool, né, o cigarro eletrônico. A escolha de hoje, ela vai impactar lá nos 40, 45 anos? Impacta bastante. A gente já atende pessoas com 40 anos. Então, por exemplo, a incidência de diabetes, né? Ela incidia muito mais em pessoas de 60 anos. E hoje em dia a gente tem pessoas de 30 e poucos anos com diabetes tipo 2, devido à obesidade, que ficou durante muito tempo, não foi corrigida, com hábitos alimentares que não são muito adequados. É uma coisa que preocupa muito é o hábito alimentar das crianças e adolescentes hoje em dia. Na nossa época, a educação era um pouco diferente, né? A gente comia muito mais salada, a gente tinha uma alimentação um pouco mais rica em frutas, em verduras e legumes. Era mais natural, né? E hoje em dia as pessoas mais jovens, as crianças, e a gente vê uma preocupação muito grande, eu como atendo nefrologia também atendo cálculo renal. Então a gente vê hoje em dia crianças formando cálculo renal com 10 anos de idade, com 11 anos, né? Então já está desenvolvendo a doença que era para aparecer 20, 30 anos depois, às vezes está aparecendo mais cedo. Então realmente impacta, né? O consumo de álcool, sedentarismo, a falta de sono, o cuidado com a saúde mental, tudo isso tem impacto no nosso envelhecimento, porque a gente tem que estar preparado para encará-lo, porque ele virá de qualquer maneira, uma realidade mundial, né? Não tem como fugir da situação do envelhecimento da população. Existe uma discussão muito complicada, né, em questão da idade ideal para procurar um geriatra ou começar a tratar melhor a saúde. Como que o doutor vê essa situação? Qual que existe uma idade ideal? A partir de quantos anos, né? Porque, na minha visão, desde sempre tem que cuidar da saúde. Sim, né? Mas sim. onde tem que ter um olhar um pouquinho mais com atenção? A partir dos 40, 50 anos. Então, Sim. entre 40 e 50 anos de idade, as pessoas que derem atenção para isso, provavelmente a hora que passarem dos 50, 60 e fizerem as modificações adequadas aos 40, 50, vão entrar nos 70 anos muito melhor do que quem não fez. E aí, quanto antes você faz, né? Então, se você deixar para fazer com 60 anos e não com 40, você pode ter 20 anos de uma exposição de risco a fatores que talvez você não tivesse percebido. E isso pode ter mais dificuldade de corrigir, ao passo que se você corrigir com 40, você segue os próximos 20 anos com mais qualidade e com mais probabilidade de adentrar aos 60, 70 anos com mais saúde. Né? Pegando essa linha, porque assim, eu mesmo tinha essa visão que o geriatra era o médico do idoso, Ele né? O médico dos 60 a mais. Uhum, Mas sim. hoje já
tem essa situação do 40 mais olhar de forma diferente para a saúde, né? Ele é, mas também na prevenção, né? Então, prevenção. Assim, a gente pode muito bem corrigir fatores a qualquer momento, mas a prevenção em relação aos fatores de risco para o envelhecimento mais adequado, ela pode ser feita entre 40 e 50 anos de idade. Então, eu anotei uma pergunta sobre avaliação geriátrica ampla, né? Vi aqui que está relacionado a esse tema. O que exatamente é, né, essa avaliação ampla na geriatria? A avaliação geriátrica ampla, ela é uma avaliação feita em consultório habitualmente, né? Tem algumas ferramentas que ajudam. E essa avaliação geriátrica, ela avalia diversos domínios da saúde que podem interferir entre si. Por exemplo, é comum, às vezes, no idoso, a gente notar deficiência de memória. Fala, a memória não está muito legal. E aí você vai avaliar, realmente a memória não está legal. Então tem alguma doença, alguma situação estranha acontecendo. Não é só a memória da idade. Sim. Então existem ferramentas que a gente consegue. Na avaliação geriátrica ampla, você consegue separar o que é memória habitual reduzida do envelhecimento, o que é já uma coisa mais patológica. E a avaliação geriátrica ampla, por avaliar diversos domínios, a gente, por exemplo, avalia a depressão. Então, ao mesmo tempo que a gente pergunta de memória, e olha, a memória tua não está legal, mas o teu humor também não está legal. Então, por exemplo, uma redução de memória, uma depressão no idoso pode ser causa de redução de memória. Você não vai dar remédio para demência, vai tratar a depressão. Melhorando a depressão, o paciente melhora da memória. Então, muitos pacientes entraram com uma suposta demência no consultório e saíram com um tratamento de depressão e ali 40 a 45 dias depois, aquele problema de memória desapareceu. Então a avaliação geriátrica tem esse poder de separar as causas, né? É uma avaliação que consegue identificar que talvez uma consulta convencional não identifica. Com certeza não identifica. Porque a avaliação geriátrica ampla, ela passa por colocar o paciente de pé, testar o equilíbrio, testar a força, testar a visão, testar a memória, testar a força. A gente tem recursos para testar a força, né? A capacidade de andar, a velocidade de marcha. Então são itens, né? Que numa consulta habitual ela não consegue fazer. Inclusive, na primeira consulta de geriatria, é relativamente difícil cobrir todos os aspectos. Tamanha é a quantidade de itens que a gente precisa avaliar, e isso leva um certo tempo. Né? Uma consulta geriátrica bem feita, ela não consegue ser feita em menos de 1 hora. Não consegue. Caramba, ela é muito ampla, porque é humor, ansiedade, sono, alimentação, nutrição, força, equilíbrio, marcha, ver a quantidade vai pegar de itens, praticamente exame a história físico, toda do medicamentos, sono, é muita coisa, entendeu? Então, assim, conforme a gente envelhece, a saúde ela fica um pouco mais complexa. Então, como as reservas caem, um pouco de redução, por exemplo, na audição, pode prejudicar a memória da pessoa, entendeu? Então, às vezes está com a memória ruim, você vai ver, não está escutando muito bem. E aí, se você tratar essa deficiência de escuta, a memória melhora. Então, então, no idoso, uma redução de um domínio impacta muito em outros diversos domínios, né? Então a redução da marcha, ela impacta muito no humor. Quem anda muito bem costuma ser mais humorado. Você consegue andar mais, caminhar. Quem é mais dependente, mais restrito em relação às forças das pernas, dos membros inferiores, tende a ter humor mais reduzido. Então é muito imbricado, né, as situações entre si na geriatria, diferentemente do adulto ou da criança. Muito bem explicado. E essa avaliação, ela também é indicada no caso de prevenção? É interessante fazer ela para prevenção? Sim, ela pode ser indicada para prevenção. A avaliação geriátrica ampla, ela só é eficiente a partir do momento que ela gera um plano de ação. Simplesmente avaliar por avaliar e te dizer, olha, a tua visão está assim, teu humor está assim, tua mobilidade está assim, tua vacinação está assim, isso por si só não gera um benefício. Mas quando isso é atrelado, né, você vê problemas, identifica fatores de risco, você diz, olha, esse fator de risco aqui que você está fazendo, um exemplo muito clássico é o isolamento social. O isolamento social, ele impacta muito na saúde cardiovascular, na memória, no humor, na mobilidade, no sono. Então as pessoas que ficam, é muito mais comum quando você aposenta, você ficar isolado somente em casa, não sair, reduzir o seu contato com os amigos, uma rotina diferente. E isso traz muitos malefícios para a saúde. O isolamento social é um problema muito sério. E aí o plano vem. Então, olha, você vai precisar, provavelmente, voltar a participar da igreja, voltar a participar de um grupo, aprender alguma coisa, sair, fazer uma atividade física em conjunto, fazer uma ginástica em conjunto. Então, tirar do isolamento social e passar para a inserção social. Esse é um exemplo clássico do que a avaliação geriátrica ampla, por exemplo, pode identificar
e intervir para reduzir os danos. Que bacana. E se fala-se também em idade nessa avaliação, existe uma idade recomendada? A idade recomendada geralmente é a partir dos 50 anos. 50 né? anos, A partir dos interessante 50 anos, uma fazer. avaliação geriátrica ampla, provavelmente a parte física vai estar mais preservada do que numa pessoa de 70, 80 anos, mas os fatores de risco para redução, eles provavelmente já vão estar presentes. Exemplo, inatividade física, alimentação inadequada, sono ruim, são situações comuns nas pessoas de 50 anos, elas já existem. Né? E se você identificar e corrigir isso precocemente, você vai colocar o indivíduo provavelmente numa trilha melhor, num caminho diferente, para ele chegar lá nos seus 80 anos mais independente, mais feliz, com maior mobilidade. Muito bem explicativo, falamos aí um pouco de geriatria, né? Para você que já está naquela idade que tem que ter um cuidado maior com a saúde, tenho certeza que isso vai estar esclarecendo muitas dúvidas que você tem. Mas um assunto que é o nosso foco principal, talvez, né, é falar do aplicativo, o Isso. Senior Doc. Eu Isso. gostaria que o doutor falasse, né, por que dessa iniciativa, né, qual foi o motivo também, como surgiu essa ideia? A ideia, ela estava em gestação, digamos assim, há muito tempo. Em gestação há muito tempo. Então, desde muitos anos atrás, eu tinha vontade de fazer alguma coisa. Essa, eu diria, é uma contribuição que eu vou deixar. Depois que eu não estiver aqui, eu quero que o meu aplicativo esteja para depois de mim. E ele nasceu da ideia de gerar o alcance de tudo isso que eu falei aqui, desse Sim. conhecimento em relação à inserção social, mobilidade, memória, uma avaliação geriátrica dentro de um aplicativo. Então, a avaliação geriátrica ampla, claro, ela é desenvolvida e feita dentro de um consultório médico, mas muitos dos testes eles conseguem ser auto-aplicáveis. Então, você consegue medir o seu próprio equilíbrio, você consegue medir o seu próprio humor, porque são questionários. Né? Então, esses são baseados em formulários, em questionários cientificamente comprovados. Ali não tem nada que não tenha sido... Não é nada inventado. Eu não inventei aquilo, Perfeito. eu compilei. Né? Então, eu compilei diversos domínios da avaliação geriátrica ampla num mesmo aplicativo. E ele consegue tá em 3 línguas, tá? Em português, inglês e espanhol. Então ele consegue alcançar muita gente que talvez não teria a possibilidade de ter acesso à saúde geriátrica, ao consulta ao geriatra, porque a gente sabe que tem uma deficiência muito grande de um geriatras para a necessidade de pessoas que estão envelhecendo. Quando eu passei na geriatria, foram 45 geriatras aprovados naquele ano. Para você ter uma ideia, na terapia intensiva são 300. Na ginecologia são 600. Né? Então, o número de geriatras que se forma é muito pequeno em relação ao número de pessoas que precisam de geriatra. Então, o aplicativo ele torna o acesso mais democrático. E ele também pode melhorar muito a consulta com qualquer médico. Então, se você, por exemplo, entrar no aplicativo e conseguir fazer... É relativamente fácil de fazer todos os campos. No final, ele solta um relatório por domínios. Humor, ansiedade, sono, nutrição, inserção social, etc. Então, ele solta apoio familiar. Então, ele solta por campos. Ele coloca ótimo, bom, regular, atenção, muita atenção. Então, ele faz um mapa de calor. Vai do verdinho até o vermelhinho. Então, esta avaliação, ela consegue ser feita gratuita, de forma totalmente gratuita. Existe um relatório um pouco mais complexo, que está na versão ampla dele, que é uma versão que tem um custo, mas ele, dentro da forma gratuita, consegue atingir muitos domínios, né? Então, são 13 domínios que ele consegue, e aquele relatório pode ficar com o paciente, ele pode tirar um print da tela, e quando ele for numa consulta e mostrar, olha, aqui eu tô com um problema que parece que apontou um problema aqui no meu humor. Será que eu tô com depressão mesmo? Daí a consulta fica mais dinâmica, né? Então, é aquela consulta que pode... Acelera o processo, né? E exatamente, aquela consulta que talvez levaria 1h30. Imagina você num ambiente, por exemplo, de atendimento com mais pacientes, um ambulatório do SUS, ou um outro ambulatório com mais restrição de tempo, né? Então isso é um problema a ser resolvido. Então se você chegar com essa pré-avaliação, ela não te dá nenhuma conduta, ela só aponta. Então nesse aplicativo ele consegue apontar. Olha, o humor está com problema, a memória está com problema, a nutrição está com problema. Então pega e leva para o teu provedor de saúde, para o teu médico, para a tua médica, para o teu enfermeiro, para o teu fisioterapeuta, para o seu terapeuta ocupacional, que vai mostrar que tem algum problema que você tem que dar um pouco de atenção. Refinar um pouco mais a avaliação, mas ele faz uma triagem muito boa dentro da avaliação geriátrica ampla, de maneira gratuita. E qual que é o público-alvo que você pensou para esse aplicativo?
todas as pessoas com mais de 50 anos. Todas as pessoas. Eu tenho alguns domínios, eu fiz, a minha esposa fez. Sim. É muito difícil tirar 10 em tudo lá, tá? Então, assim, por mais que você se ache jovem com bastante vitalidade, a hora que você se deparar com as perguntas lá, você vai ver, não, realmente aqui pode ser que eu esteja com algum problema. Então, a partir de 50 anos é uma idade recomendável para a gente se preocupar com isso. E quanto tempo ali para aquela pessoa que tem essa curiosidade, baixando o aplicativo, né, iniciando ali, quanto tempo leva essa consulta? Ela leva de 12 a 15 minutos. É rapidinho. De 12 a 15 minutos. Ele tem que ter um acompanhante próximo, né? Porque precisa ter um cronômetro, ele tem alguns cronômetros, né? Então, por exemplo, a medida do equilíbrio, você tem que ficar em pé, né? Em posições progressivas, né? Por exemplo, com 2 pés, um pé na frente do outro, depois com um pé só. E aí é marcado no cronômetro, né? Quanto tempo você consegue. Então, essa é uma medida do equilíbrio dinâmico, né? Então, quando você escorrega um pouquinho ali num tapete, se você tiver mais agilidade, você não cai tão fácil. Então, a avaliação do equilíbrio precisa ter alguém junto, né? Então, leva de 12 a 15 minutos para marcar. A memória também. A memória, ele tem alguns dados que você precisa memorizar e depois você precisa contar para a pessoa o que você viu. Então, ele mede a memória. Então, tem que ter um acompanhante junto para dar as notas ali. Então, de 12 a 15 minutos é bem simples de fazer. Então, precisa ter um pouquinho de compreensão ali, prestar atenção no que os domínios requerem, e consegue realizar tranquilamente. Em caso de emergência, uma avaliação feita pela Senior Doc, né, ajuda, né, o médico que vai fazer a consulta daquele paciente? Existe vantagem? Existe. Então, eu estudei, por exemplo, no Hospital Sírio-Libanês, fiz uma pós-graduação lá, antes de ser geriatra, né, quando eu estava estudando para geriatria. E lá existe um grupo de geriatria muito forte, da USP, né? E eles publicam bastante coisas, né? É o grupo que mais publica ali no Sírio-Libanês, é o grupo da geriatria, muito, muito forte mesmo. E eles mostram que, nas situações de emergência, se você conhecer quais são as fragilidades que o paciente tem, a chance de você errar diminui. Então, quando você chega com algum problema e você já sabe, por exemplo, olha, começou a ficar com uma confusão mental aqui. Mas ele já tinha um problema de memória porque a avaliação geriátrica já detectou aqui. Fala, então é uma agudização de uma coisa que já tinha. Ou será que é uma coisa totalmente nova? Então ele dá um basal, né? Esse basal ele é muito importante nas situações de emergência. Quando você conhece o basal, como está a pessoa, fica muito mais fácil de você raciocinar em cima da emergência. E o histórico fica no aplicativo. O histórico do paciente. O histórico fica no aplicativo e você tem que printar a tela. Você tem que printar. Se você quiser ficar com o histórico em formato PDF, ele tem a versão paga, né? Então a versão que sai gratuita, você precisa printar a tela, né? Fazer os prints e você consegue guardar com você. A versão gratuita ela já oferece isso que a gente está comentando aqui. Oferece essa visão de todos esses domínios, né? A nutrição, a quantidade de medicamentos, o equilíbrio, a memória, o sono, a ansiedade. Tudo isso, a quantidade de vacinas, o rastreamento está adequado, se fez ou não fez mamografia, se fez ou não fez exame do colo do útero, se fez ou não fez exame de osteoporose. Ele pergunta das vacinas também adequadas para a idade, então ele fica tudo isso gravado. Então ele consegue, solta de maneira automática, porque os cálculos já estão gravados. Então, por trás do aplicativo existe um software, né? Esse software ele é alimentado pelas informações que junto à empresa de tecnologia a gente desenvolveu. Então, conforme as respostas vêm, ele busca no banco de dados e solta a sua nota. Então, é bem interessante. E existe aplicativo já no mercado similar a esse ou ainda não? Tem algo parecido, que é um grupo de Pernambuco, só que ele é um aplicativo mais profissional. Esse grupo de Pernambuco é um grupo de estudos de geriatria do Hospital da Universidade Federal de Pernambuco. Eles têm um aplicativo parecido, só que é um aplicativo com os domínios separados. Então ele coloca o nome da calculadora e você entra na calculadora e faz o cálculo. Só que ele é separado. Tem lá o sono, ele tem o humor, mas tem o nome da fórmula. Então ele é um pouco mais profissionalizado. E o meu, ele é nosso, né, que nós fizemos, ele é mais democrático. Ele é para o uso do paciente. Então ele são telas que você vai clicando, né, preenchendo e vai indo e até no final ele solta o relatório. Esse é um dos benefícios, né? O que eu conheço é o único. Legal, nesse formato. São benefícios que a internet está entregando, né? Isso, como exatamente. você vê isso no teu negócio enquanto médico? Igual você comentou, lá em 2099, né, era uma realidade. Era do papel. Agora nós temos aí o avanço da tecnologia muito forte. Isso é
puxando um pouco o lado da inteligência artificial, que vem se falando muito hoje em dia. A inteligência artificial, ela vai ajudar, está ajudando a transformar a medicina para melhor. Mas ela é uma ferramenta. Assim como o estetoscópio é uma ferramenta, o ultrassom é uma ferramenta, a tomografia, o exame de laboratório, a inteligência artificial é uma poderosíssima ferramenta. E este programa, ele vem nesse sentido. Ele não substitui a consulta médica de forma alguma. A gente ressalta isso de maneira bem importante. Ele é uma ferramenta para ajudar a família, o paciente e a equipe de saúde a compreender melhor a situação de saúde daquela pessoa. Perfeito. Isso é uma coisa que foi muito ressaltada na pós-graduação. Então, agora em julho de 2025, eu terminei a pós-graduação em Segurança, Qualidade, Informática e Liderança na Universidade de Harvard. E qual seria a mensagem principal dessa pós-graduação? Utilizem ferramentas de informática para aumentar a segurança e a qualidade do seu atendimento, exercendo a liderança na saúde. É mais ou menos isso. Sim. Esse é um aplicativo para melhorar a segurança e a qualidade. Você sabe se você tem risco de cair? Você sabe se o seu rastreamento de osteoporose está adequado? Você sabe se o seu humor ou sua memória está ok? Então são respostas que essa ferramenta de informática traz para as pessoas. E isso é uma coisa que tem que ser feita. Quanto mais a gente lidar com sistemas automatizados, mas alimentados pela inteligência humana para em benefício de outras pessoas, isso deve ser feito. Então, ferramentas de segurança, como alarmes, alertas, guias, elas diminuem o risco de nós errarmos. Nós deveríamos sempre lançar mão de ferramentas, porque o ser humano, ele é falho, né? Ele tem memória, ele tem sono, ele tem humor, um dia tá bem, um dia não tá legal. O dia que você não tá legal, será que você não vai errar mais na hora de avaliar? Né? Uma tragédia horrível que aconteceu no final de semana, né? Daquela moça que caiu lá do penhasco, né? É o que tá... Se tivéssemos provavelmente um sistema de inteligência ali em que só um alarme soa se alguma coisa de errado estiver faltando, provavelmente teria salvo. Teria evitado. Então, confiar 100% na memória e no desempenho, nós devemos confiar, mas não 100%. Sim. Nós devemos confiar desconfiando, né? Então, a ferramenta de informática, ela entra aí para ajudar. Muito bem colocado, porque até mesmo, né, o idoso, ele tem um pouquinho mais de dificuldade com a tecnologia. Tem. Porque foi uma geração diferente. Foi. Então, para aquele idoso que deve estar se perguntando, doutor, posso mesmo confiar nesse aplicativo? Ele é registrado, ele é reconhecido. Como que é o processo que você passou para instalar esse aplicativo, para fazer ele rodar? Esse processo ele foi construído com as ferramentas que são usadas lá na mesa do consultório. Então, todas as ferramentas que estão no aplicativo, você pode abrir uma gaveta e pegar uma folha, né? Então, por exemplo, o exame de memória, ele é uma folha. O questionário sobre humor, ele é uma outra folha. O questionário sobre equilíbrio, o teste de equilíbrio, ele é uma outra folha. Então, eles são instrumentos validados. Então, no final do aplicativo, inclusive, a gente tem o local da referência bibliográfica. Então, a gente tem ali da onde veio. Né? Então, não é uma coisa que eu inventei. Né? Então, tudo ali tem validação científica, com as referências da bibliografia médica, são coisas muito bem estabelecidas. Então, isso é validado, né? É validado cientificamente. O aplicativo em si está em fase de publicação, mas o que tem dentro dele é validado. Tudo validado. É validado. E não substitui o médico. É bom sempre deixar isso claro, né? Não substitui o médico de maneira alguma, é uma ferramenta para ajudar. Então, se você tem alguma desconfiança, tem alguma coisa, e você realmente detectar lá, naquele aplicativo, que a sua desconfiança parece ser verdade, eu aconselho você pegar isso e levar para o seu médico, nem que seja para o seu profissional de confiança, para poder lidar com aquilo. Então essas são as vantagens do aplicativo, né? A pessoa, ela já está disponível, né? Já está disponível. Para Android, Ele iOS. está em fase de publicação. Está sendo publicado. Ele está em fase de publicação nas lojas, mas o endereço já está rodando, que é senordoc.com.br. Então ele está ainda fase. O processo de publicar nas lojas de aplicativo ele é bem complexo. Então exige um cadastramento, exige dados internacionais, entendeu? Então ele vai rodar no mundo inteiro, na verdade. Então como ele está em inglês, espanhol e português, nós vamos depois divulgar. Vai ter uma fase, que nós estamos em Camborão ainda. Então nós vamos divulgar nas redes sociais, para as outras pessoas no Brasil, queremos divulgar para a América Latina, para a Argentina, para a Colômbia, para o Chile, para o México, para os Estados Unidos. Os meus colegas, por exemplo, da pós-graduação, tem vários americanos. Eu já mostrei para eles. Né? Então, olha para mim, fala, não, muito legal, gostamos, muito, muito bacana. Então, em outras línguas, na Espanha, em Portugal, a gente pretende, na Inglaterra. Então, a gente pretende fazer ele correr o mundo.
Um projeto grandioso que nasceu em Campo Mourão. Um projeto que nasceu em Campo Mourão. Se Deus quiser, vamos conseguir atingir muitas pessoas. A intenção é melhorar. Tá? A intenção é melhorar o processo de envelhecimento com mais segurança. Muito bom. Ainda dentro do tema do envelhecimento, da qualidade de vida, da tecnologia, né? Tem esse lado bom que a tecnologia tem contribuído, né? Aplicativo, entre outras ferramentas que a gente tem visto no mercado. Mas também tem o outro lado. Como que você olha isso, principalmente direcionado para os novos médicos? Até que ponto ajuda, até que ponto atrapalha também? Pode ajudar bastante, mas também pode atrapalhar. Então a gente lida, né, com os residentes, né? São pessoas, estamos já quase na 8ª turma de residentes, quase 8 anos, né? Vamos para 10 anos já treinando os residentes. E existe um pouco, como eu diria assim, um pouco de exagero em relação à confiança na inteligência artificial. Então, é preciso que a gente tenha o apoio, mas ela não pode ser de maneira alguma as nossas pernas. Nós temos que ter o nosso próprio raciocínio, temos que aprender para os médicos mais jovens, né? Temos que aprender a pensar, a raciocinar. Então, quando a gente está num ambiente... Eu vejo isso às vezes, né? Então, eu faço muito isso com eles. Quando a gente está num ambiente digital, eles vão muito bem. Né? Então, estamos aqui, tem o ChatGPT fala tal coisa, o Claude fala tal coisa, e eu achei que isso fala coisa. Tá bom, beleza, tá bom. Agora encosta ali o celular, vamos pro quadro. Então eu faço isso, eu dou o pincelzinho na mão. Vamos pra prática. Então, vamos desenhar aqui como é o diagnóstico do paciente. E aí a gente, claro, percebe um pouco mais de dificuldade. Então eu mostro, falo, olha, aqui é você pensando, tá? É você pensando com o seu paciente, com a sua equipe, né? Quando você coloca o celular no bolso, teu cérebro tem que render tão bem ou melhor do que com ele. Né? Então, essa é uma premissa da informática. A informática não pode nos deixar menos inteligentes ou menos capazes ou menos sagazes do que já somos. E se passarmos a confiar mais nela do que em nós mesmos, isso pode acontecer. Porque a hora que você tirar, como é que você vai pensar? Que às vezes vai pegar uma emergência e o chat não vai estar ali, né? A hora que você está na emergência, você não pode ficar olhando o celular, tem que olhar para o paciente. Né? Na hora da consulta, você não pode fazer isso. Né? Você pode até ir depois. Isso é uma coisa que é recomendável. Né? Você tem dúvidas? Às vezes tem, olha, teu caso talvez exija estudar alguma coisa a mais. Vamos buscar entender um pouquinho melhor e a gente vai discutir isso um pouco depois. Mas isso nem sempre é possível. Né? Então, é uma recomendação. Use com moderação. E falando do lado do paciente, como que você vê isso também? Porque existe muito diagnóstico que o paciente já chega com ele ali. Ó, eu acho, doutor, que eu tenho isso e eu quero tomar isso ou aquilo. Isso acontece contigo também? Isso acontece. Com quem não acontece, né? Isso acontece. A maioria dos médicos eu faço essa pergunta. Isso acontece. Eu bato muito em cima dessa tecla, porque assim, é algo que está ficando comum, né? E é perigoso. Dia 18 de outubro é o dia do médico, que é uma homenagem a São Lucas, que quem conhece a Bíblia sabe que foi médico, né? E a gente dá uma piadinha. Parabéns, Dr. Google, né? No dia 18 de outubro passou a substituir, infelizmente. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a internet ela é muito vasta, né? Tem pessoas de todo quanto é jeito, profissionais de tudo quanto é origem, com intenções às vezes diferentes, né? Então é preciso tomar muito cuidado em relação à qualidade da informação que está ali presente. Então a gente tem, por exemplo, revistas muito boas e a gente tem o que chama de revistas predatórias. As revistas predatórias, elas publicam coisas que não são verdade. Então são estudos científicos mal embasados, estudos científicos pobres de metodologia, e são publicáveis, e são divulgadas. Então muitas vezes fala, olha, saiu uma publicação assim, 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 falando que tal coisa, tal suplemento funciona assim. Ok, vamos ver o que está na publicação, onde foi escrito, como é que foi a metodologia, foi revisado por pares. Então esse senso crítico muitas vezes é difícil para o paciente. É muito difícil. Realmente, até entre os médicos é preciso desenvolver esse senso crítico, porque é muito fácil errar. É muito fácil entrar numa linha predatória que não é validado cientificamente em detrimento daquilo que é validado cientificamente. Existe o lado bom e o lado ruim da informação. Então, esse senso crítico é importante tomar cuidado hoje em dia. Né? Tem gente que fala assim, não, vamos tomar ali uma água com alguma coisa, porque daí não precisa fazer a quimioterapia. Vamos fazer tal coisa, porque não precisa tomar o remédio da pressão. Precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque a responsabilidade é muito grande, né? Então a gente não pode embarcar em informação que a gente não conhece a origem. E o que você falaria, né? Qual que é o conselho, doutor, que você fala para esse perfil de paciente, de pessoa que gosta de fazer consulta pelo Google?
faça a sua consulta pelo Google, que você tem direito de fazê-la, mas desconfie da informação. Desconfie da informação. Então procure o profissional de sua confiança, o médico que te acompanha, o médico que te conhece, e confronte a informação. Tá? Será que isso aqui realmente é verdade? Então essa informação que eu tive aqui, que eu vi, será que isso aqui vai ser bom para minha saúde? Ele provavelmente vai te aconselhar de maneira, não, isso aí é verdade, vale a pena fazer, vamos adotar essa linha. Ou dizer, não, toma um pouco de cuidado, porque isso talvez não seja verdade. E muitas vezes até da boca das pessoas, né? Olha, eu escutei um médico falar tal coisa, tá? Então pode ser procedente aquilo, mas pode às vezes não ser tão procedente. Então é importante o senso crítico. Essa é a palavra-chave aí. Né? É importante você procurar uma ajuda de um especialista. Pra ser bem claro, né? Sim. Procurar sempre uma ajuda do especialista. Às vezes uma dorzinha de cabeça, algo mais simples, né? Até pode ser ali dar um Google resolve. Mas não é sempre recomendado. Não é recomendado. Coisas que persistem, coisas que podem ter risco, é importante estar presencial e ter a sua consulta. A dor de cabeça, na verdade, é um sinal que o corpo entrega que alguma coisa está fora do lugar? Dor de cabeça tem muita causa, né? Enxaqueca, cefaleia tensional, tumor cerebral, inflamações vasculares, tem diversos fatores que podem levar à dor de cabeça. Até doenças reumáticas, né? Reumatismo pode se manifestar com dor de cabeça, hipertensão arterial se manifesta com dor de cabeça. Né? Na nossa área de atuação na nefrologia, uma pergunta que eu faço muito é: tua cabeça dói à noite? Ah, eu acordo de noite com dor de cabeça. Isso geralmente é crise de hipertensão. Né? Então, às vezes acho que é só uma tensão, porque alguém acordaria tenso, né? 3 horas da manhã com uma dor de cabeça, né? Geralmente é sinal de hipertensão. Acordar com dor de cabeça é um sinal de hipertensão. Então, pode parecer uma coisa banal, mas pode ser uma coisa que arrisca a tua vida. Eu vi que o doutor comentou sobre quimioterapia, nefrologia, que é a tua especialidade. Vamos falar um pouquinho dos rins, né? São órgãos tão importantes, mas muitas vezes são esquecidos ali pelo pessoal. São. O que você gostaria de comentar sobre esse tema, sobre os rins? Qual que é a importância? Quais são os sinais que não está bem, que não está funcionando legal? Os sinais de mau funcionamento dos rins, eles infelizmente acontecem muito tardiamente. Então, a gente consegue medir a filtração, né? Então, se você tem rins que funcionam muito bem, você vai ter uma filtração ali de 80, 90, 100 ml, que a gente vê no exame de creatinina ou cistatina C. São exames de laboratório que avaliam a função dos rins. E se a gente esperar por algum sinal de doença renal para irmos atrás de investigar, só vai aparecer quando está quase para fazer hemodiálise. Então já vem numa situação bem crítica. Então, só que existe, claro, né, existem métodos de você identificar isto em estágios mais precoces. Então, por exemplo, pessoas que são hipertensas, pessoas que tiveram qualquer doença cardiovascular, sofreu um infarto, fez uma revascularização, colocou um stent, fez algum procedimento circulatório na perna, né? Pessoas diabéticas, pessoas que tiveram parentes, né? O pai às vezes fez hemodiálise, a mãe foi transplantada de rim. Então, esses cenários, né? Pessoas com doenças cardiovasculares, diabéticos, hipertensos e familiares de pessoas que tiveram doença renal têm que fazer os exames independentemente, uma vez por ano, independentemente da presença de sintomas ou não. É um exame bem simples de urina, a microalbuminúria urina 1 e a creatinina no sangue. Então, com 3 exames baratinhos, a gente consegue ter uma noção muito boa da saúde, da condição de função renal daquela pessoa. E é considerado doença renal, é uma doença silenciosa? Ela é muito silenciosa. Ela é muito silenciosa. Muito. Então, esses indivíduos de risco devem fazer essa triagem, né? As pessoas que acompanham situações de saúde, né? Devem olhar isso também. Então, é uma doença muito, muito silenciosa. O problema justamente é esse, né? Muitas pessoas são surpreendidas, a gente às vezes atende no ambulatório, pessoas que estão com a função renal quase totalmente perdida, ou com situação muito séria, e a pessoa se espanta porque ela não teve dor nas costas, porque não dói as costas, e ela urina muito bem, porque também não reduz o volume de urina. Para reduzir o volume urinário, a gente tem que estar na hemodiálise há muitos anos, né? Então não é o volume de urina que vai detectar uma doença renal no seu estágio inicial ou intermediário, o que seja. Às vezes, mesmo em estágios avançados, o volume urinário ele é preservado. De maneira incrível, mas é. Nossa, que legal. E qual que é o grupo ali que tem que ter uma atenção especial? Lógico que todos nós, né, igual o doutor tá explicando, mas qual que é o grupo que tem que olhar de forma mais especial? Aquele que tem diabetes, pressão alta? O diabético e hipertensão é o principal. São os principais que tem. Diabetes é a principal causa de doença renal atualmente, né? De cada 10 pessoas que iniciam hemodiálise, 4 a 5 são diabéticos. Quase sempre esses diabéticos são obesos, né? Então pessoas obesas,
obesidade com diabetes é um fator de risco muito importante. Se tiver hipertensão agregada também, ou o próprio hipertenso que não é diabético também tem um fator de risco aumentado. E essas pessoas devem fazer a triagem com exames de laboratório simples, uma vez por ano. A gente, inclusive, teve a possibilidade, né, de desenvolver um protocolo novo, né? Campo Mourão tem um protocolo. Inclusive, a minha tese de graduação na pós-graduação da Harvard foi um novo protocolo de doença renal. Então, a gente conseguiu colocar aqui no município de Campo Mourão, o Biratã também. Olha. O Biratã se interessou e falou, não, vem trazer para nós o que a gente quer fazer esse protocolo aí. Protocolo de detecção de pacientes de alto risco. Então, por exemplo, doença renal crônica, ela acomete muitas pessoas. Então, em Campo Mourão, com 100 mil pessoas, a gente vai ter de 10 a 15 mil pessoas com doença renal. É muita gente, tá? Bastante. Só que nem todas essas pessoas são de alto risco. Daí que entra o protocolo. O protocolo ele identifica através de ferramenta de informática também. Então, existe uma calculadora em que você lança os dados, a idade, o peso, a pressão, o valor do diabetes, se tem ou não tem doença cardíaca, então você responde as perguntas e ele te dá um número. Se esse número for maior do que 5%, aquele indivíduo é a doença renal crônica de alto risco. E existe a doença renal crônica de baixo risco. Mais de 90% das pessoas, felizmente, são de baixo risco. Mas existe uma grande proporção, perto de 5 a 10% das pessoas, que são de alto risco. E esse indivíduo de alto risco ele não deve ficar no acompanhamento no clínico. Ele pode acompanhar no clínico, na unidade básica de saúde, em alguma outra especialidade que ele tem acesso, mas ele também tem que ter um nefrologista junto. Então esse protocolo que nós fizemos, ele foi um trabalho muito bem reconhecido na pós-graduação. Dos 10, só eram 120 alunos, né? Dos 10 melhores trabalhos, eu era o único que não era americano. Olha. Então foi feito aqui em Campo Mourão, e aí a gente apresentou lá, foi legal, recebeu foi um prêmio, foi distintivo, né, o nosso trabalho lá, e ele é o protocolo hoje de triagem, né? Então, quando o indivíduo tem um risco aumentado, ele obrigatoriamente deve ser encaminhado para o segmento da nefrologia, para que ele possa ser cuidado, novamente, de maneira mais precoce, porque aí a atuação é mais de perto, ele tem que consultar mais vezes, ele tem que ter mais proximidade com a nossa equipe de nefrologia, e o indivíduo de baixo risco, talvez uma vez por ano, talvez uma vez a cada 2 anos, então ele não precisa estar tão perto. Porque vamos imaginar, quando você tem 10, vou dar o exemplo de Campo Mourão, você tem ali 10 a 15 mil pessoas. Se essas 10 a 15 mil pessoas, todas elas quiserem marcar lá dentro do Instituto do Rim, não vai ter horário para todo mundo. Então, o que acontece? A fila fica muito grande. Sim. Então, a gente tem uma fila, por exemplo, no SUS, de muitos meses, né? Justamente porque há um certo atropelo. Então, no mesmo ambulatório, nós temos pacientes de muito baixo risco, que provavelmente não vão ter prejuízos maiores, consultando, e às vezes um de alto risco lá atrás na fila, aguardando 10 meses, né? Então não precisava, tem que ser o contrário. O de alto risco tem que vir primeiro, na frente. O baixo risco depois. Então esse protocolo que foi desenvolvido, ele prioriza isso, tá? Então, isso é importante. E também engrandece a saúde da nossa cidade. Exatamente. Que legal. Essa parte de dar preferência para a situação mais grave eu achei incrível. Então esse protocolo... Eu acredito que a saúde pública deve olhar com um pouco mais de atenção para essa situação. Inclusive, eu quero até que se alguém da gestão da saúde estiver escutando aqui o podcast, se quiser convidar a gente para mostrar para a equipe médica, tá? Seria uma enorme satisfação poder levar para outras cidades, para Araruna, para Engenheiro Beltrão, outros municípios que queiram implantar alguma coisa parecida, porque você vai organizar a tua fila. Sim. O grande problema é que a fila, às vezes, da saúde pública, ela muitas vezes não é organizada de maneira a priorizar o alto risco, né? Então coloca todo mundo junto, né? Então, e é uma satisfação. Hoje em dia a gente já vê alguns encaminhamentos usando essa calculadora que eu apresentei, porque eu mostrei para os médicos, né? Então a gente teve um treinamento quando concluí, a gente mostrou para 22 médicos daqui do município de Campo Mourão, e alguns deles já estão encaminhando. Olha, encaminhei o paciente porque o risco está acima de 5%. Nossa. Então a gente já vê uma transformação na consciência em relação a como encaminhar, né? Isso é uma satisfação até mesmo com o corpo clínico, com o médico, né? Sim, os médicos, porque Perfeito. São eles que encaminham, né? O encaminhamento ele é feito, ele sai da caneta do médico, né? O encaminhamento de uma especialidade para outra. E qual que é a doença renal mais comum hoje? A doença renal mais comum hoje é a doença renal diabética. A diabética? É a mais comum diabética. A segunda é a hipertensão arterial, e existe uma outra que dá sangue na urina, mas não é o sangue visível, que é a glomerulopatia. A glomerulopatia é uma inflamação, né? Uma nefrite, né?
E ela muitas vezes é silenciosa, é causa de hipertensão isolada. Então todo indivíduo hipertenso deve realizar exame de urina para detectar sangue. Sim. E ela é a terceira causa de doença renal. E o cálculo renal? Cálculo renal também é muito comum, né? A gente tem... Lá vocês também tratam? Tratamos também, na maneira preventiva. O que separa, né? Qual a diferença da nefrologia para a urologia? Eu ia te fazer essa pergunta. A urologia é a área que vai atuar de maneira cirúrgica. Então os cálculos às vezes precisam ser fragmentados, retirados quando ele desce, quando ele obstrui o canalzinho, provoca uma infecção. Então tem que a equipe de urologia ir lá socorrer e atender aquele paciente. Mas a pergunta que vem é, por que formou cálculo? Ele desceu, provocou, mas qual foi o motivo? Qual o risco que você tem de formar novo cálculo? Aí é onde a nefrologia entra, entendeu? Porque a gente faz a investigação metabólica e identifica quais são os riscos que tem aquela pessoa que está formando, porque deve ter alguma explicação. Ninguém fabrica 1, 2, 3, 4, 10. Eu peguei um paciente com 54 cálculos. Caramba. E ele tinha uma causa identificável e ele não sabia. E aí identificou no primeiro, no retorno. Aí faz o rastreio. Fez o rastreio com os exames. No primeiro exame já pegou. Aí nós colocamos a prevenção e aí sossegou. Zerou. Ele tinha um copo assim, de pedra. Nossa, uma coisa. Gente então aí que a nefrologia. Então tem que saber separar urologia da nefrologia. Urologia, cada um tem um pouco urologia de atuação. É um procedimento para aliviar a dor, a obstrução, a parte mecânica, né? Sim. E a causa química, porque é uma causa química, né? Que levam as pedras a se formarem. Quem investiga, previne e aconselha é a nefrologia. Vamos falar um pouquinho de hemodiálise, né? Quando as pessoas se identificam, né, com essa situação, é normal sentir medo. Sim. Né? Para que serve? Né? Aonde entra esse tipo de tratamento? A hemodiálise é um tratamento salvador de vidas. Ela foi desenvolvida na década de 50 nos Estados Unidos. A primeira máquina de hemodiálise foi desenvolvida por um holandês judeu, que fugiu da guerra. E ele desenvolveu essa máquina lá em Boston. E ela serve para salvar vidas. Então, quando a tua função renal cai abaixo de 10%, aquelas repercussões que começaram, elas se tornam muito agudas. Então, a retenção líquida fica mais intensa, a falta de ar começa a aparecer, começa a ter muita anemia. E se o indivíduo não for introduzido na hemodiálise, num curto prazo de tempo, ele não sobrevive ou passa a viver de maneira muito perigosa. Então, a hemodiálise ela serve para salvar e manter a vida de quem não consegue equilibrar a sua saúde com a função renal que tem, que geralmente é abaixo de 7 a 10% do normal. Realmente as repercussões ficam muito intensas e aí só o tratamento de hemodiálise para poder salvar a pessoa. Caramba. E quem faz hemodiálise consegue ter uma vida ativa, doutor? Consegue, mais dependente da saúde que ele tem do que o que a hemodiálise faz com ele. Então nós temos a condição que ele está. Exatamente. Nós temos pessoas que fazem hemodiálise, que trabalham, que dirigem. Temos pessoas que são profissionais, ao passo que também temos pessoas que são muito mais doentes, né? São cadeirantes, têm já uma desnutrição mais avançada. Então, não depende tanto do tratamento da hemodiálise, a independência da pessoa, mas sim da saúde, da reserva de saúde que ela tem no momento que ela está fazendo tratamento de hemodiálise. A qualidade de vida de quem faz hemodiálise e não tem depressão, então isso é uma coisa, é um outro dado que nós estudamos. Então, após o Sírio libanês, ela foi construída com esse estudo. Então, nós pegamos lá todas as pessoas com mais de 60 anos, né, portanto idosos, e separamos quem tem depressão e quem não tem depressão. Todos eles fazem hemodiálise. Metade ali, mais ou menos, de 1/3 a metade tinha depressão. E de 1/3 a metade não tinha depressão. Né? Então, as pessoas que não tinham depressão, a qualidade de vida apontada, que é uma pergunta que a gente fez, é igual da população. Então, uma pessoa, por exemplo, de 65 anos, que faz hemodiálise e não tem depressão, ele qualifica a sua qualidade de vida como uma pessoa de 65 anos que não faz hemodiálise. Mas a pessoa que tem depressão, aí sim, ela qualifica a qualidade de vida como muito baixa. E o que interfere muito nisso? Novamente, a mobilidade. Então, quem se move bem, quem anda, é independente, consegue se mover com as próprias pernas, tende a ter a saúde mental. Olha que interessante. Tá? A mobilidade mantém a saúde mental e, portanto, a qualidade de vida, a percepção de qualidade de vida, mantida. Mesmo fazendo hemodiálise. Legal. A orientação, então, se deparou com essa condição, vai ter que fazer hemodiálise. Então já existe uma preocupação para o paciente não entrar em depressão. Existe. Essa é uma coisa muito importante de avaliar. Muitas vezes o paciente já vem, né, com quadro depressivo de muito longa data. O tratamento pode ajudar.
Mas é um conjunto, né? Então ali a gente tem a nutrição, temos a parte médica, temos a parte de enfermagem. Tivemos inclusive um projeto de atividade física junto do integrado. Alguns pacientes começaram a fazer exercício lá na hemodiálise e isso melhora a qualidade de vida. Então investir em tudo isso, né? Tratar a anemia, tratar a depressão, ter o apoio da família, são coisas que impactam de maneira muito positiva para reduzir, melhorar a qualidade de vida e reduzir o comportamento depressivo, né, nesses pacientes. E quais são os mitos, doutor, sobre hemodiálise, que está em cima desse tratamento? O mito que tem em hemodiálise é que se você começar a hemodiálise, você não vai aguentar nada, né? Isso não é verdade, né? Porque não depende tanto da hemodiálise, assim, de tanto que a saúde da pessoa vai ser sustentável ali. Isso é um mito, né? Então, assim, você não deve começar a fazer hemodiálise porque daí você não vai conseguir sobreviver nada. É pelo contrário, né? Se você quiser sobreviver mais, aí é que você tem que fazer. Porque depende muito do preparo. Então, existem situações e situações, né? Você começar a fazer hemodiálise conhecendo a sua equipe de nefrologista, tendo avaliações, 2, 3, 4, 5, 6 avaliações prévias, estar preparado, começar o seu tratamento de hemodiálise no dia e horário definido. Às vezes eu faço isso, falo, olha, nós vamos planejar o dia que vai começar. Não pode ser na emergência, tá? Porque quem começa na emergência, o destino é muito diferente. Então, ter a avaliação prévia, ter o espaço do ambulatório, ter as consultas médicas, do nutricionista, de enfermagem, de assistência social, todas elas realizadas por um certo período, e iniciar o tratamento coordenado, um horário adequado, sem estar passando muito mal, sem ter que ser removido de emergência, sem estar dentro da UTI, é um destino totalmente diferente de quando você deixa isso acontecer e você vai ter que ser socorrido lá dentro da unidade de terapia intensiva. O resultado é muito diferente. Sim. E pode ser feito alguma coisa para evitar que a pessoa passe pela hemodiálise? Pode, e isso desenvolveu muito nos últimos anos. Muito. Nós temos muitas medicações, né, que entraram agora nos últimos tempos. Basicamente, nós tínhamos remédios para hipertensão. Então, usava ali losartan, nalapril, era o que tinha. Né? Quando eu terminei minha residência, era o que tinha. Hoje, o arsenal aumentou muito, muito. Nós temos 4 ou 5 drogas diferentes que diminuem o risco de progressão. E quanto antes elas forem introduzidas, quando você detecta a doença e você introduz esse tratamento antes que a situação se agrave, ele atenua muito a evolução. Às vezes, nem vai fazer hemodiálise, tá? Pessoas que nós já tivemos experiências incríveis, assim. Se a pessoa fala assim, olha, teu rim aqui tá muito com problema, nós vamos ter que entrar com tudo. Tá? Nós vamos ter que fazer tudo, né? Então a gente coloca todas as medidas terapêuticas, passa pela nutricionista, que é uma coisa fundamental, alimentação adequada. Pro tratamento. E a doença até causa uma certa reversão. Uma coisa que estava indo em direção à queda, de maneira irreversível, ela começa a reverter um pouco e sustentar. Então melhorou muito, 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 muito. A possibilidade de prevenção do início da hemodiálise. Quando a doença não é detectável a tempo, né? Eu tenho que te fazer essa pergunta, né? Porque tem muita gente que às vezes não tem nenhum tipo de conhecimento referente a esse tema. Tem cura ou só tratamento? Doença renal crônica? Isso. Ela tem tratamento. Mas depende um pouco o quanto ela é crônica e o quanto ela é aguda. Eu vou dar um exemplo. Então, quando você, por exemplo, tem diabetes e você começa a detectar bem no comecinho uma doença renal. Então, vamos imaginar que você está há 6, 7 meses com aquela situação. É bem no começo. 6, 7 meses é começo, tá? É muito diferente você começar o tratamento com 6, 7 meses do que você começar com 10 anos. Né? Então, quem começa muito precocemente tem reversão completa. Tá? Então, você consegue reverter as alterações tanto de sangue quanto de urina. Perfeito. Só que tem que ser mantido o tratamento. Né? Se você olhar os exames, você não consegue falar. O tratamento é para a vida toda. Mas o tratamento é para a vida toda. Muito a depender dos fatores de risco que estão presentes. Né? Que o principal deles é a obesidade, que hoje em dia nós temos armas terapêuticas aí com as canetinhas emagrecedoras, que inclusive faz parte do nosso arsenal de tratamento. Né? Em diabético, essas canetinhas emagrecedoras, elas previnem a evolução, diminuem a evolução. É muito diferente você começar precocemente do que começar tardiamente. E mesmo algumas doenças graves, né, quando a gente inicia e faz o tratamento de maneira muito adequada, o indivíduo fica com um pouquinho de remédio depois, com alterações mínimas. Então, é praticamente curado. A canetinha ela ficou muito famosa agora, né? Ficou. Mas já é uma medicação antiga. Mas já é. A gente já usa há um certo tempo. Nós começamos na era do tratamento de diabetes. Onde que ela entra? Ela começou com diabetes, né? Ela começou com diabetes. Eram canetinhas que usavam uma vez por dia. Né? Aplicado subcutâneo. E aí depois foi tendo evolução para canetas que usavam semanais, né? E hoje em dia quase todas elas são de uso semanal. E tem um papel muito importante, apesar do custo
alto, mas está reduzindo, né? Então tivemos uma quebra da patente aí da semaglutida agora em março, e o preço saiu de R$ 1.000 para 300. Olha, caiu bem. isso é bom. Mas a gente usa já há um certo tempo, já tem efetividade. Deixa um recado, doutor, eu acho que é muito importante, ainda tratando de hemodiálise, né? Para aqueles familiares, amigos, pessoas que têm proximidade com alguém que passa por esse tratamento. Porque o fator, né, de depressão, desânimo, quando a pessoa recebe esse tipo de notícia, né, o desânimo principalmente, ele é normal, né, Sim. aquela frustração. Sim. Porém, o ambiente favorece o tratamento, acredito nisso. Favorece. Então, qual que é o recado que você deixa para essas pessoas que conhecem alguém, tem algum familiar nessa condição? Apoie e insira. Então, apoiar, né? Quer que eu te ajude a te levar? Preciso te ajudar para comprar o remédio? Sim. Precisa que eu faça uma compra de mercado? Precisa que eu faça uma compra de farmácia? A hora que você estiver lá, você quer que eu vou no banco ajudar a te pagar alguma coisa? Não fale assim, ai, tadinha, vai morrer. Não, isso não ajuda, isso não ajuda. Perfeito. E insira a pessoa, né? Sim. A pessoa tem que participar das festas, tem que participar das comemorações, do dia de Natal, tem que tirar foto. Nós temos um paciente que canta, né? Nós temos um paciente lá de Goiânia que ele tem um canalzinho de música, né? Ele canta. Então, assim, insira, né? A pessoa tá viva ali. Então nós precisamos manter. Bem. Temos que acolher. Acolher é a palavra-chave aí. O acolhimento, empatia, né? Isso é importante para quem vai passar por um tratamento. Eu tenho uma amiga minha que ela está passando, né, um tratamento bem intenso já há algum tempo. Sempre fazemos visitas, estamos junto com ela, apoiando. Palavras que, de fato, levantam a pessoa, né? Sim. Ela se anima com o tratamento. Isso é muito importante. No Instituto do Rim nós temos a festa junina. Então, que agora é Julina, né? Mas todo ano tem, é uma tradição já de muitos anos, os pacientes adoram, né? Então, assim, a gente tem grupos já, foi o Minuano lá cantar, temos várias, coral da igreja, a presbiteriana já foi lá cantar. Então, esse apoio que a gente faz, né, e gosta muito de ver, isso ajuda muito, né? O paciente se sente muito valorizado, né? Porque tem que ser, né? Não pode ser de maneira diferente, né? Na sua visão, doutor, como que você vê a medicina daqui 10 anos? A medicina daqui a 10 anos é uma medicina mais competitiva, mais democratizada, com maior acesso, porque nós temos mais profissionais. Então, ela vai ser uma medicina mais ampliada, com muito mais informação e com muito mais possibilidade de intervenção com mais acesso. Então, o que eu acho que a palavra-chave e o determinante que mais vai mudar a medicina vai se chamar acesso. A facilidade de você chegar no seu médico, no tempo que você quer e que você precisa. Isso é um problema hoje em dia ainda, né? Então, quando você pega pessoas que têm carreira como a minha de 28 anos, imagina quantos milhares de pacientes eu não tenho. Tem milhares, mais de 10 mil, né? Então, como faz para uma pessoa dar atenção para 10 mil, né? A gente é aberto, nós temos 3 médicos, né, que trabalham junto com a gente, mas o paciente que é o teu paciente, ele é o teu paciente. Ele não quer, às vezes, ser do outro, né? Então, eu acredito que daqui para frente a medicina ela vai se expandir de maneira horizontal, tendo mais pontos de acesso. Então, nós vamos, provavelmente, no ano que vem, agregar mais um nefrologista lá na clínica. Inclusive, foi nossa residente, doutora Maiara, pessoa excepcional, e ela vai ser nossa parceira, foi nossa aluna, e vai ser nossa colega de trabalho, porque precisa de ter, né? Então a gente ainda tem uma dificuldade, acesso ainda é um desafio, acesso no tempo certo ainda é um desafio na medicina, e eu acho que isso vai mudar. E falando no acesso também no custo, você acredita que as consultas, né, essa parte vai ficar mais acessível para a população, não depender somente do SUS? O custo já é mais acessível, sim, né? Sim, então, vem melhorando. Temos um ambiente particular, que ele é mais caro, temos um ambiente de plano de saúde, que tem um custo do plano, mas a consulta em si não é tão cara. Temos as clínicas populares, né? Várias delas que trabalham com um custo um pouco menor, e temos o SUS. Então percebe que são várias portas de entrada que tem possibilidades, né? Se você não puder no particular, talvez você possa numa clínica popular. E às vezes na clínica popular existe o valor do trabalho dela também. Porque por mais que às vezes não seja especialista, às vezes tem especialista, mas por mais que não seja especialista, ele consegue avaliar os teus exames e dizer, olha, aqui tem algum problema e você precisa do especialista. Então não precisa o paciente escolher. Sim. Ele consegue ter esse atendimento inicial, e isso é uma realidade que muitos, inclusive, planos de saúde estão implementando, a figura do médico de família, né, que é importante para fazer esse primeiro atendimento, para ter o acesso.
né? Isso eu acho muito interessante. isso O médico da família recebe o paciente e depois ele vai direcionar. Isso é muito importante. Então, Legal. aquilo que o médico de família não puderam, não quiseram, não se sentiu confortável de conduzir, ele, como um acordo com o paciente, vai dizer, olha, você vai precisar desse especialista aqui. E isso é muito importante, que tem esse ponto de referência, porque os médicos, os pacientes hoje em dia tem muitos médicos, né? Sim. Tem um cardiologista, tem um neuro, tem um nefro, tem um endócrino, tem um psiquiatra. Então, tem muita gente, mas tem que ter alguém que seja o ponto de referência. E ajuda também na margem de erro do paciente, né? Sim. Ele procurar o profissional Sim, correto. Sim. Então, Vai ser. essa questão de ter o acesso ao médico com mais rapidez é um desafio que eu acredito que está sendo vencido, né? É um caminho ainda a trilhar, mas ele está muito melhor hoje. Legal. Na sua visão, né, com 28 anos de carreira, né, o que mais te preocupa hoje quando você vê o envelhecimento, né, dos brasileiros? O que mais me preocupa hoje ver os brasileiros é justamente, talvez, a proposta que o aplicativo traga, que é a dificuldade de acesso à visão geriátrica do envelhecimento. Porque ela é uma visão bastante particular, ela é um pouco diferente. A visão geriátrica, ela tem essa questão da amplitude, de olhar todos esses diversos aspectos e colocar todos eles em perspectiva. Então, um remédio, ele pode estar causando aumento de queda do paciente. Um remédio pode estar causando depressão no paciente. A depressão do paciente pode estar causando uma redução de memória. A redução de memória pode estar deixando o indivíduo isolado socialmente. Então, é um conjunto de coisas que se ligam, e isso é uma preocupação que eu tenho, porque nosso ritmo de envelhecimento ele é muito grande. O Brasil teve um envelhecimento muito grande nas últimas décadas, vai passar a envelhecer muito mais. Isso tem pressionado muitos ambientes de saúde, né? Então, os hospitais, as UPAs, eles estão tendo uma sobrecarga de atendimentos Já estão com devido. dificuldade. Já há uma visível dificuldade em relação a isso. E muitos desses pacientes, muitas vezes, não tiveram a oportunidade, a grande maioria deles, nunca tiveram a oportunidade de ter a visão geriátrica da sua saúde. Tem a visão do cardiologista, todas elas são respeitáveis, mas é muito importante que se una tudo isso. Olha, aqui tem isso, mas tem alguns pontos aqui que não estão legais e a gente precisa melhorar. Então essa é uma preocupação. Interessante, uma curiosidade minha, na sua visão, né? Hoje nós estamos percebendo, pelo menos é uma visão minha, né? Muitos idosos, né? Antigamente a pessoa se aposentava, ela parava, né? É aquela velha história, agora eu vou curtir a minha aposentadoria. E eu já tenho visto que muitos idosos continuam trabalhando. Como Isso. que você vê isso? Bom, ruim? Eu vejo de maneira mais positiva do que negativa. Mas existe também o idoso que trabalha por necessidade, Sim. né? Porque não a renda A aposentadoria não às vezes consegue. não é suficiente, ele precisa às vezes, né? Em frente à nossa casa, a gente tem um senhorzinho que vende picolé. E ele sobe ali com uma dificuldade todo dia vendendo, até compra um picolé dele. Então a gente vê que ali é uma necessidade, ele não deveria estar mais trabalhando. Então isso realmente é uma coisa. Mas manter o trabalho quando você pode é uma coisa extremamente saudável. As pessoas que se mantêm ativas, né, no decorrer da sua vida, elas tendem a viver uma vida mais plena, uma vida com mais propósito, uma vida muito mais feliz. Então, talvez aposentar parcial. Sim. Né? Então, Reduzir um pouco a carga. O Dr. Denis trabalha no hospital A, B, C, no consultório. Lá na velhice vai ser só o consultório. Talvez. Mas não de totalmente, né? Então, muitas vezes o empresário que tocava uma empresa lá com 5 mil funcionários, né? E ele vai se aposentar, mas ele vai talvez tocar um grupo na igreja ali de 30 voluntários, né? Tem uma atividade, né? Uma ocupação. Isso é muito importante porque é o sentido de propósito. Propósito, na velhice, ele é um pilar extremamente importante. Então, a perda do propósito, ela faz com que o sentido de você tomar remédio, o sentido de você fazer um exercício, ele não serve para você. Ele tem que servir para você, servir para os outros, né? Então, manter o propósito, né, que seria algo para cuidar, algo para aprender e algo para contribuir. Se você não está cuidando de nada, não está aprendendo nada, não está contribuindo com nada, provavelmente a sua qualidade de vida está muito ruim. E isso acontece muito, as pessoas não percebem que muitas vezes a depressão ou o vazio vem da falta de propósito que o próprio envelhecimento muitas vezes traz, mas não deveria. Né? A gente não pode internalizar o nosso envelhecimento e dizer, não, agora eu já tenho 70 anos, vou ficar sentado aqui na minha casa assistindo televisão o dia inteiro. Não faça isso, porque não é uma coisa saudável. Escuto também,
a aposentadoria dá malemar para comprar os remédios. Aí que entra a importância de envelhecer bem, A né? importância de envelhecer bem, de manter-se produtivo com alguma coisa. A gente tem Eu já escutei muito a gente tem isso. muitos exemplos que não são muito felizes, mas a Sim. conscientização em relação a isso eu converso bastante com os meus pacientes para manter esse propósito, porque é ele que te move, né? O que faz sair da cama de manhã e encarar o dia é o propósito. E qual que é a maior oportunidade para a pessoa envelhecer melhor? Eu acredito que é justamente essa aqui, a maior oportunidade consciência, é né? a consciência de que enquanto você conseguir, seja teimoso, né? Seja insistente, seja persistente, né? Não deixe a tua vida perder o propósito sem necessidade, né? Muitas vezes as pessoas encostam os propósitos simplesmente por causa da idade. A idade não é um número, né? É a gente que faz ele, né? Então não existe um sentido na vida próprio por si. Cada um dá o seu, mas é preciso que dê, né? Então essa eu acho que o fio condutor do bom envelhecimento é a manutenção do propósito, que é aquilo que dá sentido na vida. Legal. Deixa uma mensagem, doutor, para aquela pessoa, né, que quer chegar bem na terceira idade. A pessoa que quer chegar bem na terceira idade tem que investir nela, né? Eu costumo dizer que a saúde ela é como se fosse um cofrinho cheio de moeda. Se você quer lá na frente quebrar o cofrinho e usar as moedinhas que tem, você tem que colocar moedinhas lá dentro. Então invista na tua saúde continuamente. Cuide da sua alimentação, cuide da sua vida social, cuide do seu sono, da sua saúde mental, da sua inserção social como pessoa, do seu papel social dentro da sociedade, dentro da família. Então não deixe nenhuma dessas pontas enfraquecerem de maneira descuidada, porque todas elas são importantes para manter o envelhecimento com qualidade. Aonde as pessoas podem encontrar um pouquinho mais do Dr. Denis, né? Às vezes tem alguém que fala, pô, eu quero consultar com ele. Onde que eles podem te Eu encontrar? atendo no Instituto do Rim, de Campo Mourão. Eu tenho um site, uma landing page, na verdade, é um site simples, né? Que tem o nosso agendamento lá, que é hipernefro.com.br. O aplicativo seniordoc.com.br é somente virtual, não serve para consulta. Mas o local de encontrar é no nosso landing page, que é hipernefro.com.br. Eu tenho vários vídeos que eu faço também na minha página no Instagram, que é denisaranha.nefrologia. E não é tão difícil. Legal. Uma gugada ali é fácil de encontrar. Tantos pacientes atendidos, né? Uma carreira brilhante na medicina. Hoje, qual que é o sentimento quando você olha para trás? Né? Qual que é o sentimento que você tem hoje? É muito bom. Não me arrependo de nada que eu fiz. Quero fazer mais ainda, né? Estou com 51 anos, 28 novo, de carreira. jovem. Então eu quero pegar a linha que eu fiz e aprimorar com o tempo. Eu tenho muito orgulho bom, né? Se é bom ter orgulho, esse orgulho eu tenho de ter contribuído com as pessoas e ter feito da minha carreira o melhor possível para os meus pacientes, para minha família, para a cidade, para a região toda, né? Então eu vejo com muita felicidade o caminho que eu trilhei vindo para Camorão. Sou muito feliz aqui, não quero ir embora nunca. E acho que é isso. Compartilho da mesma ideia. Vim de fora, sou muito feliz aqui. Né? Aqui em Camorão, uma cidade também que me acolheu muito bem. Cidade acolhedora, está em crescimento. E temos uma estrutura muito interessante, né, doutor? Falando em questão de saúde, né? Sim. Está se criando uma estrutura muito boa. Melhorando muito, né? Conforme eu falei, a realidade ela melhorou muito nos últimos 10 a 15 anos. Aí tem promessas de melhoras adiante, né? E a gente tem que ter essa união, né, de gerações, né? As gerações mais novas que estão vindo, é importante ter contato com essa geração mais antiga para que a gente possa ter digamos, um crescimento harmonioso e adequado no serviço, sem rupturas ou perdas, né? Para que a gente possa construir, né? A ponte para o futuro, ela passa por cada degrauzinho, né? Então, se tiver um buraco no meio, você não chega até lá. Então, é importante que a gente tenha essa noção de construção de realidade, passando de geração para geração os serviços que foram construídos por gerações do passado, que alguns já não estão mais aqui, mas ao se aposentando, nós que estamos nativos e os vindouros aí, a gente tem que ter essa união e caminharmos de mãos dadas, né? Visando a qualidade, visando a segurança dos nossos serviços, o aprimoramento. E como que você vê o reconhecimento da população? A população tem reconhecido os profissionais aqui de Campo Mourão? Sim, eu acho que tem. Aqui em Camorão a gente tem profissionais de diversas origens, né?
Eu vim de Londrina, temos alguns que vieram de Cascavel, alguns nascidos O pessoal aqui. tem ficado mais aqui, né? Isso tem acontecido. Eu acredito que a melhora da estrutura hospitalar, né? Então, você imaginar quantas pessoas já não operaram o coração em Camorão. Você conseguia imaginar isso há Sim. 15 anos atrás? Quantas pessoas já não foram salvas de um infarto agudo do miocárdio ao chegar aqui em Camorão, né? Quantas pessoas já não conseguiram realizar seu tratamento de hemodiálise ou de oncologia com os serviços que estão aqui instalados em Camorão? Então, muita coisa consegue se resolver. A hora de oftalmologia, né? Avançou tremendamente em Camorão, diversos serviços de oftalmologia. Estamos dando passos largos. Então, né? são passos muito importantes, né? Que tivemos nos últimos anos aí, consolidando o serviço de saúde da cidade. É muita felicidade de ver isso. Legal, estou muito satisfeito com o nosso bate-papo, né? Ficou alguma pergunta que eu não fiz? Gostaria de comentar mais sobre algo, sobre o aplicativo. Eu, assim, gostaria de agradecer pela presença, convidar as pessoas a usarem o aplicativo, porque elas podem conseguir tirar informações que talvez elas não saibam, ou às vezes nem sabem da importância das coisas que impactam. Então, convidar as pessoas a utilizarem o aplicativo senador.com.br. Ele tem essa versão gratuita que dá uma noção muito boa. E que as pessoas invistam, né? Faça lá da sua saúde o seu cofrinho em que você coloque as moedinhas todo dia para que você possa usufruir desse cofrinho por muitos e muitos anos com qualidade. Poder acompanhar os filhos, curtir os netos. Ver a formatura dos filhos, ver o casamento dos filhos, nascimento Esse é o meu dos netos, sonho. formatura dos netos, nascimento do bisneto, né? Quantas pessoas não Que bom, né? não têm essa felicidade, né? De ter o tataraneto nascendo, né? A minha avó fala isso pra mim, ela tá com 86, eu tô com 5 filhos, né? Minhas primas também têm. Ela fala que alegria, né? Ver meus netos, agora meus bisnetos. Eu falei, vó, se Deus quiser, eu quero também ter essa alegria. Tem que cuidar. Eu conheci minha bisavó, né? Conheci em vida minha bisavó. E tenho uma avó viva, de 91 anos agora. Então, uma lagoana lá que tá firme. Então, são exemplos, né, de longevidade. Sim. A mulher geralmente vive muito mais tempo, né? A mulher tem uma sobrevida um pouco maior. Então, e envelhecer com qualidade, né? Isso é importante, né? Então, isso tá acontecendo, né? Nós temos muitas pessoas Sim. ativas, nós temos pessoas atuando em empresas aí com 80 anos de idade, 80, 82, 84, 85 anos, né? Ainda sendo conselheiros e tocando equipes grandes de pessoas aí. A qualidade de vida, ela tá, tipo assim, o pessoal tá buscando mais. A gente percebe até pelo volume de academia na cidade. Ah, sim. Essa vai ser É um ponto interessante. Essa é uma coisa, a geração da academia de hoje em dia, até idosos, né, estão fazendo academia, mas provavelmente vai ser uma geração que vai ser muito privilegiada por ter se exposto a exercícios físicos durante muitos anos. Sim. Vai ser uma situação interessante no futuro da geração que hoje tem 40 quando tiver 80. Né? Que é a geração que tá vindo aí, né? Cuide bem da sua saúde para você aproveitar o melhor da vida. Esse foi o Dr. Denis Rogério, que compartilhou um pouco da sua trajetória, falou do aplicativo, falamos de envelhecimento saudável, de muita coisa legal. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Né, por ter aberto a agenda, ter nos dado essa oportunidade de conversar contigo, né? Tenho certeza que quem está acompanhando esse episódio também está muito satisfeito como eu estou. É um prazer compartilhar. Obrigado você, obrigado a toda a equipe, tá? Então, espero poder uma outra hora comparecer e trazer mais novidades aí para todo mundo. As portas estão sempre abertas. Ok, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do O Especialista Podcast. Destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até a próxima. Tchau!